Senhor? Amém? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor em Filipenses, no capítulo 2, no verso 15. Estaremos dando continuidade ao estudo da terça-feira passada, com o tema As características de um verdadeiro cristão. As características de um verdadeiro cristão. Filipenses capítulo 2, verso 15. Todos acharam? Diz assim: para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A semana passada demos início a esse estudo e falamos sobre as características de um verdadeiro cristão. Então deixamos claro que característica é aquilo que identifica, característica é aquilo que deixa claro quem é a pessoa, são os adjetivos que se relacionam a uma pessoa, a uma coisa e por aí vai. E como o nosso tema é sobre cristão, vamos saber aqui hoje algumas características de um verdadeiro cristão. Falamos na semana passada que para ter características de um verdadeiro cristão, temos que tomar como base Cristo. E o cristão deve ter as marcas da vida de Jesus. E a primeira marca da vida de Jesus que falamos na semana passada foi que Jesus andou fazendo bem. Não fez o bem em um momento pontual, não fez o bem em alguns momentos, mas foi um andamento contínuo. Jesus fez o bem continuamente, sempre fez o bem. Falamos também que Jesus tinha uma vida irrepreensível. E o cristão também deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ter nenhum ponto na vida dele que alguém possa o repreender, o julgar, ou chamar a atenção. Então devemos ser irrepreensíveis. E Jesus em todo tempo, mesmo no momento próximo à sua morte, diante de Pilatos, Jesus ele não teve nenhuma culpa, não foi lançado nenhuma culpa sequer contra ele. Mas antes ele foi o maior pecador não praticante, ele foi a pessoa mais humilhada, mas ele em si não cometeu nenhum pecado. É como fala lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 14, que nós temos Jesus como sumo sacerdote, que pode se compadecer de nossas fraquezas, porque ele em tudo foi tentado em nossa semelhança, porém sem pecar. Ou seja, ele é um modelo de pessoas irrepreensíveis, de pessoa que não tem nada que o julgue, nada que o condene. Jesus é o exemplo maior. Então falamos na semana passada de duas características e hoje vou tomar início no terceiro ponto, que Jesus teve compaixão. Jesus teve compaixão. Compaixão é o sentimento que arde no coração de uma pessoa, que faz ela sentir as dores da outra e que ela tenha uma ação de fazer algo para que essa pessoa saia da situação de sofrimento. Jesus ele foi extremamente, ele agiu com extrema compaixão durante todo o seu ministério. Jesus não somente ele via as pessoas com sofrimento e passava com displicência
ou passava ignorando as pessoas que ele via em tais sofrimentos. Mas Jesus, ele tinha extrema compaixão das pessoas a qual ele pregava, das pessoas a quem ele efetuava a cura, das pessoas a quem ele dirigia uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto e uma palavra para levar a pessoa a uma mudança de vida. Jesus, ele agiu sempre com extrema compaixão. Quando você vai lá em Mateus, no capítulo 20, do versículo 29 ao 34, você vê que Jesus saindo de Jericó, ele no caminho, a multidão o oprimia, a multidão estava ali diante dele, e tinha 2 cegos no meio do caminho, e eles gritavam: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a multidão mandava que eles parassem, mas Jesus ouviu o clamor daqueles cegos e foi adiante dele e perguntou: o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça a vocês? E eles falaram: Jesus, nos dê a visão. Aí lá fala: e Jesus, movido de íntima compaixão, tocou nos olhos deles, e naquele momento eles foram curados daquela cegueira que os oprimia. Interessante que Jesus, ele se moveu de íntima compaixão. Jesus, ele não só queria revelar como Messias. Jesus não queria simplesmente demonstrar que ele era o Messias, o enviado de Deus, que tinha poder sobre toda e qualquer enfermidade. Mas Jesus sentiu o sofrimento daqueles cegos, porque a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. E nós, como tomamos Jesus como base para as nossas características de cristãos? Será que em nosso peito, será que em nossa consciência tem ardido o sentimento de compaixão? Será que dentro de nós, do nosso conhecimento, do nosso entendimento daquilo que é Evangelho, nós temos sido movidos pela compaixão, a qual Jesus é o exemplo maior para nós? Ou será que eu tenho só visualizado pessoas sofrendo, pessoas em situações difíceis, e eu tenho sentido até uma certa pena, uma certa dó, mas esse sentimento não é capaz de me mover a ter uma atitude, ou um sentimento capaz de me constranger a fazer com que aquela pessoa seja liberta daquele sofrimento. Jesus, ele tinha compaixão. Certa vez a multidão ali, Jesus desceu do barco, o seu coração ardeu de muita compaixão, de misericórdia, e ele curou a muitos naquele lugar. Em Jesus ardia um sentimento tamanho de compaixão. Jesus, ele tinha uma grande facilidade de sentir aquilo que as pessoas sentiam, de sofrer o sofrimento que as pessoas sofriam. Jesus tinha uma certa facilidade, ou uma extraordinária facilidade, de sentir os pesares e de viver as misérias das pessoas a quem ele pregava. E nós devemos também tomar como exemplo Jesus e passar a sofrer as misérias das pessoas que estão lá no mundo, das pessoas que estão sendo escravizadas pelo pecado, das pessoas que estão sendo atacadas por vários ventos de doutrinas, por várias ideologias, e pregar elas e demonstrar a elas uma compaixão que na verdade provém do próprio Jesus. Tanto sofrer, ainda falar para perdoar porque não sabe o que faz, né?
Você que é Deus, né? Exatamente. Perdoa. Ó Senhor, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. A oração sacerdotal de Jesus é um exemplo claro dessa misericórdia. Jesus clamando até por aqueles que ouviram e não acreditaram, clamou por aqueles que ouviram, acreditaram no seu tempo, mas também fez um clamor escatológico por nós que estamos aqui hoje. O amor dele foi tão grande, a compaixão dele foi tão grande, que ele se esvaziou da sua glória a fim de que você fosse liberto da escravidão de Satanás e fosse transportado para uma possibilidade de glorificação através da morte dele. Porque Jesus, ele agiu com extrema compaixão. Às vezes pregamos o Evangelho, às vezes falamos muito do Evangelho, mas não pregamos, não divulgamos essa boa mensagem, não divulgamos essa boa nova, que na verdade a mensagem da cruz é a mensagem de compaixão, é a mensagem de viver o sofrimento daquelas pessoas que estão sendo escravizadas. Na verdade, o chamado para o Evangelho é muito mais do que divulgar no microfone, é muito mais do que divulgar através de letras de hinos, é muito mais do que sair e falar para um e para outro, mas o chamamento do Evangelho é o chamamento de viver, de sentir, de estar no meio, vivendo a íntima compaixão que Jesus sofreu por intermédio de mim e de você que estamos aqui hoje. O coração de Jesus se moveu de íntima compaixão. Ele te ama tanto, 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 que no momento do seu sofrimento, o seu nome estava escrito como um daqueles que iria ser alcançado por essa tão grande compaixão. Você só está aqui porque um dia alguém, movido pela compaixão do Evangelho, resolveu divulgar para você essa mensagem. E através dessa mensagem você foi alcançado e hoje está aqui e pode louvar o Senhor, que tem compaixão por você e pelo seu estado de fracasso ou que passou, ou pelo estado de fracasso espiritual que está vivendo ainda hoje. Tenha compaixão. Deixe o seu coração mover da compaixão a qual Jesus viveu, a qual Jesus divulgou, a qual Jesus presenciou no seu ministério durante todo o tempo que esteve aqui na terra. Quarto, Jesus teve um crescimento padrão. Jesus teve um crescimento padrão. Jesus não cresceu só por um lado, Jesus não cresceu só em uma área, mas ele cresceu em todas as áreas que um ser humano, que um homem, que uma mulher precisa crescer. Preguei aqui algum tempo atrás sobre Lucas 2,52, que diz que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça. Quando lemos em Lucas 2,52, tomamos como base aqui o crescimento de Jesus. Tomamos como base aqui os crescimentos que podemos ter diante de Jesus. Crescendo em estatura, nós crescemos como seres humanos, nós evoluímos enquanto seres humanos, nós melhoramos nossas relações, nós melhoramos e aprimoramos os nossos comportamentos, nós aprimoramos os nossos pensamentos, nós diferenciamos atitudes errôneas do passado e temos atitudes melhores no presente. Ou seja, crescer em estatura pode
ser uma analogia ao crescimento social, ao crescimento de nós enquanto pessoas. Há muitos cristãos que estão precisando crescer nesse sentido. São infantis, ainda não estou falando no sentido espiritual, falando no sentido físico. São infantis nas suas atitudes humanas. E Jesus nunca foi infantil, Jesus nunca foi chamado a atenção concernente a maus comportamentos quanto a ele como ser humano, como homem, como jovem. Mas ele teve um crescimento padrão. Quantos evangélicos, e quantos de nós, incluindo a mim, às vezes temos comportamentos infantis, comportamentos escandalosos, comportamentos fora do padrão social, e às vezes esses comportamentos vêm para dentro da igreja e acaba influenciando muito na igreja e atrapalhando o progresso da obra do Senhor. O cristão, quando ele cresce em estatura no sentido físico, ele contribui muito para a igreja. Quando ele tem a mente aberta para entender as verdades, quando ele tem um entendimento um pouco mais elaborado, ele contribui muito para a igreja. Quando ele cresce no trabalho, na sua profissão, começa a ter uma renda maior, a igreja também é abençoada através disso. Ou seja, Jesus cresceu em todos os sentidos. Nós também precisamos crescer. Um dia eu estava indo com o irmão Júlio entregar ceia, já tem algum tempo. E ele falou que o trabalho braçal, ele também faz parte da vida espiritual. Ou seja, porque eu trabalhando, tendo a minha renda, eu com certeza vou conseguir abençoar a igreja. Ou seja, nós também devemos abrir a mente para isso. Crescimento de estatura, crescimento físico. E a igreja precisa ter esse crescimento. Jesus crescia em graça, sabedoria. Jesus crescia em graça, ou seja, em favor diante de Deus, em oração, em santificação, em abstinência do pecado, em proximidade com Deus. Jesus crescia nesse sentido. Nós, enquanto igreja, em que queremos ter as características de um verdadeiro cristão, precisamos crescer em graça. Precisamos manter uma vida a mais de oração. Precisamos estreitar mais o nosso relacionamento com Deus. Precisamos aprimorar mais a nossa visão espiritual. Precisamos ter momentos de particular com o Senhor, para que a graça em de mim, em relação a Deus, venha crescer cada vez mais. Há muitos cristãos que não têm tido um crescimento padrão. A sua vida espiritual mantém sempre o mesmo nível para baixo. A sua vida espiritual nunca é elevada, mas sempre ela decai. Não tem um crescimento padrão, ou seja, nem é um crescimento. Ele fica sempre na mediocridade, sempre mediano, nunca tem um crescimento. E nós, quanto cristãos, com características de um cristão verdadeiro, precisamos crescer o nosso nível espiritual. Precisamos crescer, orar mais, santificar mais, estreitar mais, para que no momento oportuno eu venha ter condições de vencer as dificuldades que vêm contra a minha vida. E Jesus crescia em sabedoria, outro crescimento padrão. O conhecimento de Jesus estava sempre aumentando. Porque enquanto mais ele aproximava de Deus, a sua sabedoria também era aproximada. Ou seja, a sua ação de conhecimento prático era mais aguçada. Então nós precisamos crescer em sabedoria. Precisamos, enquanto cristãos autênticos, manter a prática de leitura da palavra, manter a prática de meditação das Escrituras. Um cristão não consegue ter um crescimento padrão se ele não tiver uma constante relação da leitura e do conhecimento
conhecimento da palavra. Para termos um crescimento padrão como Jesus teve, precisamos ter um conhecimento íntimo com a palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Ou seja, quem não tem o conhecimento da palavra está distante da verdade. E quem está distante da verdade, ele está muito próximo de ser enganado por qualquer mentira que se levantar no meio da igreja. Porque não tem tido um conhecimento da palavra. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir e para repreender em justiça, a fim de que o homem de Deus seja aperfeiçoado e viva perfeitamente na presença do Senhor. Então, para isso, para ter esse crescimento na palavra, eu preciso estudar a palavra. Então, tem pessoas e cristãos que não têm um crescimento padrão, porque não têm um conhecimento da palavra. E é triste dizer que são doutrinas fundamentais, são doutrinas básicas que precisamos conhecer para que o inimigo não venha nos enganar com falsas verdades injetadas no meio da palavra do Senhor, que é autêntica. Então, precisamos ter um crescimento padrão na estatura, na graça e na sabedoria. Em 1 Coríntios 13, no capítulo 11, abre para mim, por gentileza. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quando eu era menino, obrigado, João, falava como menino. Tem gente que comete desde 30 anos atrás. São os mesmos questionamentos, são as mesmas dúvidas na Bíblia, são as mesmas infirmezas sem bases que tinham há anos atrás, porque ainda não teve um crescimento, e ainda o que fala é semelhante à palavra de menino, coisas ainda rasas da fé, e pessoas que vivem um crescimento padrão, a sua fala é diferente. Ele tem por obrigação ter uma mudança. As palavras que saem da boca dele não são palavras de desânimo, palavras de fraqueza, porque já não é mais menino, e logo não fala como o menino fala. Mas eu não vou fazer, porque eu não estou aguentando. Falou isso comigo, aí está igual menino, falando como o menino fala, preso em falas de menino, e precisa crescer. As mesmas palavras que foi dita antes, meu irmão, talvez já não vai surtir o mesmo efeito no dia seguinte, porque a fome que eu senti ontem, eu alimentei com o pão que eu comi ontem, mas a fome que eu tive hoje, o pão de hoje que me alimentou, e a fome que eu vou ter amanhã é o pão de amanhã que vai me alimentar. Então eu preciso deixar de falar as mesmas palavras, basear nas mesmas palavras de menino, e ter um crescimento e passar a falar agora como adulto. Sentia como menino, não tem um crescimento padrão, seu sentimento ainda, ele é muito sensível. A sua característica como cristão autêntico ainda está com sensibilidade. Ainda tem coisas que não podem ser faladas para ele, porque tem ainda sentimentos de menino. Se não ganha oportunidade, não vem mais na igreja. Se o pastor fala alguma coisa, já vira a cabeça, porque está sensível ainda, é como criancinha.
precisa ter um crescimento padrão e ter um sentimento semelhante ao sentimento de Cristo, que mesmo pendurado na cruz, ele conseguiu sentir um sentimento de compaixão por aqueles que o açoitavam. Paulo falou que ele se gastou e se deixaria gastar em prol do Evangelho. Sentimento de adulto na fé. Não é qualquer dor, qualquer sofrimento que é capaz de desviar o pensamento de um cristão que já é adulto na fé. Ele tem um crescimento padrão. Paulo falou que ele sabia viver na bonança, mas também sabia viver na escassez. Ele sabia sentir cheio, mas também sabia passar por fome. Mas ele diz que tudo pode naquele quem o fortalece. Ou seja, o sentimento de um cristão maduro, ele é fortalecido através do contato que ele tem com Deus. Se passa anos e mais anos e ele não tem um crescimento, não tem um fortalecimento, e o sentimento continua igual sentimento de criança, alguma coisa está errada. Não dá, não está nutrindo, não está comendo direito, alguma coisa está faltando. E o pão que não pode faltar é a palavra. E tem cristão que não se alimenta com o pão que é a palavra. Lê comigo, meu Júlio, por favor. Oséias 4, 6 e 7, que diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para não seja sacerdote diante de mim. Isto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu te esquecerei do teu filho, como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Isso é que é o perigo. Esse é o perigo. Isso. Quando você vai aqui, eu lembrei aqui agora, veio aqui na mente agora, fluiu o texto. Em 1 Coríntios 3, no verso 2, Paulo diz assim: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque ainda sois carnais. Aí ele vai falar lá da divisão, um de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, porque estava firmado no homem. Então o cristão que não tem um crescimento é porque ainda tem vivido no padrão carnal. Cristão que vive no padrão espiritual, o seu falar é diferente, o seu sentimento é diferente, e ele vive isso de uma forma autêntica. O falar dele é diferente, o sentimento dele é diferente, e o pensamento dele é diferente. A porteira falou: a sua fala te condena. A sua fala te condena.